Estou aqui prontíssima para te auxiliar nesse caminho para dentro, para você construir essa paz que você tanto busca fora. Eu sou a Tassi Carvalho, se você está chegando há pouco tempo. Eu estou Tassi, né? Porque eu sou um ser humano aqui nesse planeta, mas eu não sou daqui. Eu estou aqui, eu e você estamos aqui. E nessa passagem aqui nesse planeta, que já já a gente vai embora, né? A gente veio de algum lugar e está indo para algum lugar. E no outro dia a gente conversa sobre isso. O fato é, o planeta Terra é uma passagem. E uma das principais missões que a gente tem aqui, nessa passagem no planeta, eu e você e qualquer ser humano, é curar dores da nossa alma. Nós já trazemos imprintados alguns pontos. A nossa alma está em construção. Não somos seres perfeitos e ascensionados. Temos questões, tá? A resolver aqui nesse planeta, esse grande planeta hospital escola. Então temos sim aprendizados a realizar, temos sim curas a realizar na nossa alma, como também temos coisas a ensinar, como também temos medicinas a entregar e auxiliar na vida de quem se aproxima de nós. Ou seja, estamos juntos nessa. Tem ninguém melhor que ninguém. Às vezes um é bom em uma coisa, em outra não é, e o outro que está do lado dele é bom em algo e o outro não é. Tem muitas pessoas que eu conheço que vêm nos atendimentos, que são incríveis em empresas, em fazer dinheiro, em ter uma vida material confortável, onde não existe falta, e existe uma espiritualidade baixa, falta de propósito, falta de paz, apesar da condição material ok. Conheço pessoas espiritualizadas que não têm R$1 para poder ir e vir, para fazer um curso, para fazer um treinamento, para fazer uma viagem, para auxiliar alguém. Então, eu conheço pessoas também espiritualizadas e com recurso financeiro, pessoas que não são espiritualizadas e têm recurso financeiro, outras que não têm e não querem ter, estão muito bem, obrigada, dessa forma. Conheço pessoas de todas as formas. O que eu tenho para te dizer é, o que define o ser, se ele vai ter paz ou felicidade, não são as condições externas. Não é o que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo na sua vida hoje, você atraiu, porque você precisa desta situação para evoluir como ser. Porque o nosso grande propósito nessa passagem é a nossa evolução. Pessoas, trabalhos, circunstâncias são meios pedagógicos do nosso Criador universal, que nos fez magnéticos para atrairmos pessoas e circunstâncias que precisamos, não só o que queremos, para o nosso adiantamento moral, para a nossa elevação moral, para a nossa ascensão espiritual. Então, eu, você e todas as pessoas deste planeta vão passar por situações desafiadoras. Para quê? Para evoluirmos como ser. Então, em qualquer lugar do mundo, eu, você, qualquer pessoa, país rico, país pobre, em qualquer lugar, situações acontecem para nossa evolução. Ok? Até aí estamos juntos? Ok até então? Perfeito. Passo 2. Tassi, ok, sei que estamos aqui para evoluir, mas quais são as principais questões? Olha que interessante. Desde o nosso nascimento até quando a gente foi embora desse plano, nós vamos passar por setênios, tá? Em média, não é uma generalização, mas em média, de 7 em 7 anos, ocorrem transformações na nossa vida. Nós temos uma linha chamada Linha do Dharma, segundo o Bhagavad Gita, que é um livro maravilhoso, que Arjuna conversa com Krishna. É um dos livros mais lindos que eu já li, tá? Até hoje, é o Bhagavad Gita, que ele fala dessa linha do Dharma, né? Nós temos um propósito aqui, que é a nossa evolução como ser. E cada um de nós tem uma linha desse Dharma.
Então, existe um propósito ali que a vida vai trazer os movimentos que você precisa para você cumprir esse Dharma. É como se existisse uma linha imaginária lá do alto do nosso Criador te mostrando o caminho. E essa linha fala assim, ó, o caminho é por aqui, ó. E todas as vezes que eu desvio desse caminho, imagina que esse caminho tá aqui, tá? É uma seta aqui, ó. O caminho do Dharma tá aqui. Então eu tô caminhando aqui, ó. Tô vivendo, conhecendo pessoas, trabalhando, tô aqui caminhando. Toda vez que eu desvio do caminho, vem a vida e me dá uma porrada para eu voltar. Aí eu desvio de novo, ela me dá outra porrada para eu voltar. Se eu desvio muito, a porrada é grande. Se eu desvio pouco, ela só me dá um desconforto, uma tristeza, uma angústia, um vazio. Quando eu desvio muito, pode trazer algo que vai me deixar numa cama, um acidente, um trauma, uma doença grave. Mas tudo por quê? Porque eu preciso deitar para pensar na vida e fazer as mudanças que eu preciso, porque eu tô fora do meu caminho. O que eu quero dizer para você? Que todo o tempo existe uma guiança, existe uma linha nos puxando de volta para casa, para a luz. E não existe nenhum movimento externo de dor que não tenha permissão para estar ali para o nosso bem, para o nosso próprio bem. E neste planeta que estamos, existem leis universais que, se a gente entende como funciona e se adequa, a gente faz esse caminho com mais tranquilidade, sem ficar saindo dessa linha de Dharma. Entende, amores do meu coração? Existe um caminho a ser feito. Por isso eu insisto e falo, autoconhecimento é poder. Você ter clareza de quem você está, quais são as questões na sua vida que você precisa ajustar, qual a missão que você tem com você é fundamental. É fundamental para você viver, você precisa encontrar o seu chamado. Você tem um chamado aqui. Você tem uma missão com você. Você tem uma missão nos seus relacionamentos. Você tem um servir maior e melhor. Porque a gente não tá aqui só pra gente. A missão tem a ver com a gente. Eu comigo. As questões que eu preciso me curar, quanto eu preciso ampliar minha consciência, ampliar minha capacidade de amar. A minha missão de me amar. A minha missão 2 é o quanto eu vou aprender com as pessoas, tem a ver com as relações, com a harmonia das relações. E o quanto eu vou ampliar a minha capacidade de amar o outro. De não julgar, de não criticar, de não apontar, de não tacar minha pedra. Sim? A minha missão 2 tem a ver com relações, com aceitação, com não julgamento, com ampliar minha capacidade de amar. Sempre a gente vai cair nisso. Ampliar minha capacidade de amar. E minha missão 3, ela tem a ver com o meu servir, dons, habilidades, talentos, que é algo ok pra mim, que eu fluo, que eu gosto, que eu sinto entusiasmo, que meus olhos brilham, para que eu faça algo útil pelas pessoas, além de mim. Servindo pessoas. Amar o todo, amar o próximo e ser benéfica, ser útil no todo, beneficiando um mundo, um planeta, através do meu serviço, ser fator de soma na vida das pessoas. Entregando um produto ou um serviço que alivia a alma, a dor de alguém, traz uma solução, traz um bem-estar para alguém. Então, nessa minha linha de Dharma, eu tenho essas missões a cumprir. Eu tenho um chamado aqui. O Dharma é o meu chamado. Eu tenho um chamado aqui. Eu tenho um chamado com a minha alma, das pessoas que vão se aproximar e do todo, porque eu tô num planeta lindo. Eu não vou embora e deixar esse mundo igual quando eu cheguei. Eu vou deixar esse mundo melhor do que quando eu cheguei aqui. Tá dentro do nosso Dharma. Ninguém vem só para si. Ninguém vem só para o outro. Ninguém vem só para as relações. A gente vem também para o planeta, que é um reflexo do que eu vou fazer em relação à minha vida, às minhas curas e a relação aos outros. E a todo ser vivo, animais,
plantas, a natureza como um todo. Então eu tenho um grande chamado aqui, que é esse alinhamento do meu Dharma. E todas as vezes que eu saio deste alinhamento, a vida vem e pau, volta pro caminho. Saiu da estrada? Volta pra estrada. E de 7 em 7 anos, 7, 14, 21, 28, 35 e assim sucessivamente, 42, 49, 56, 56, 63 e assim vai, tá? Tem que fazer umas contas aí. 70, 77, 80, 77, 78, 79, 88, 84 anos. Então são mudanças que vão acontecendo, você querendo ou não. Você fazendo movimentos ou não. Com a sua mãozinha, com a sua ação ou não. A vida vem e dá um vucu-vucu, que é a hora da mudança. Porque é o que é natural no planeta Terra. Não sei se você percebeu, mas as coisas mudam por aqui. Você não é a mesma pessoa que era de um tempinho atrás. Não é a mesma pessoa. Olha seu corpo físico, ele mudou. Olha onde você mora. As pessoas, elas mudaram. Olha o formato do seu trabalho, a forma, os seus amigos também mudaram, outros continuam. O fato é, você não é a mesma pessoa, é natural, a gente vai amadurecendo. Se isso não está acontecendo, é porque existe o quê? Uma distorção. Precisa de tratamento. Se uma pessoa fala, não, eu não. Eu tô do mesmo jeito que quando eu tinha 15 anos. Temos um problema, temos uma fixação na adolescência. É aquele senhorzão de bermudão, com a camisetinha, que quer pegar as garotinhas. Já viram? Já viram um senhor com dano de lobão? É ridículo, né? Você não sente que é ridículo? Quando a gente olha e fala assim, meu Deus, que estranho. O que é isso? Isso é uma fixação. Essa pessoa tá num distúrbio. É por isso que dá irca em quem vê. Ninguém sente irca quando tá no equilíbrio. A gente sente irca quando existe falta ou excesso de algo, ou algum distúrbio, algum desequilíbrio. Por que eu tô te contando tudo isso? Porque eu quero saber de você. Qual o setênio que você tá hoje? Quantos anos você tem? Qual setênio você tá? De 14 aos 21? Dos 21 aos 28? Quantos anos você tem? 28 a 35? 35 a 42? 42 aos 49? Eu tô quase virando setênio. Eu tô virando os 49. Naturalmente a vida tá trazendo muita mudança pra mim. Só que eu tô resistindo? Não. Eu tô assim, yes, mudança. Vem vida, me conta. Qual é o caminho? E quando existe essa aceitação ao que é e não resistência, é leve e flui. E quando tem resistência? É dor e sofrimento. Tem fórmula. Existe fórmula para dor. Existe fórmula para o alívio e para paz. Tô vendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver a idade de vocês. A Cris, ó. Cris, você tá quase virando, hein, meu amor? Ó. A Cris tá com 41, tá? Geralmente, gente, as mudanças começam 2 anos ali antes da virada, tá? Então, tem uma virada em 42, então a Cris já está, tá? A dona Cris Estética vai começar, tá saindo de um setênio indo pro outro. 42 a 49, tô vendo a Tenil Polegatti, a Eliane, 44, a Deia, 49, a Tânia, 62, tá indo pro 63, 56, 35, ó, 65, Vilminha, 56, olha, vai, ó, 49 em 12 do 12, a Mames, ó, 74, já a Mames, já vai pro 74? Que linda, tá tão maravilhosa, ó, 37, 42, olha só que interessante. Gente, as viradas de setênio, até tem uma aula, tá? Lá na Essence Academy, tem uma aula que o Fá deu, se eu não me engano, tá na Essence Academy, sobre cada setênio, tá?
como que você faz a ferramenta, como você descobre. Hoje a nossa live não é sobre isso, mas eu preciso trazer sobre isso para que você saiba que vão existir movimentos internos para que você mude. Esses movimentos externos não são de alegria, leveza e felicidade. São sacudidas na alma, são vazios, são insatisfações que vêm de um aspecto de mudança. E até então tá tudo bem, tá? Até então, sentir uma insatisfação, sentir um vazio, sentir uma tristeza, uma angústia que não tá sabendo da onde, ok? Eu olho pra minha dor, sento com ela e falo, angústia, senta aqui, o que tá acontecendo? Ah, sabe o que é, Tassi? A angústia fala. Eu tô angustiada porque eu não aceito mais viver da forma que eu tô vivendo. Eu não aceito mais essa relação, a forma que eu tô vivendo, a forma que eu sou tratada. Eu não aceito mais, tá? Esse tipo de trabalho que não me realiza. Você entende, gente, que as dores da alma, elas trazem recados. As dores da alma são mensageiros divinos para te alertar sobre mudanças, sobre ajustes de rota, sobre formas de viver, ou fora que você precisa mudar, ou a forma de lidar com o externo, que é dentro. Estarmos atentos à vida e aos sinais que a vida nos traz, como as dores da alma, é porque eu preciso extrair um ensinamento dela. Agora, se eu não extraio o ensinamento dela, imprinto isso em mim e vivo insatisfeita, vivo angustiado, não por um período, mas durante uma existência, que aquilo agora faz parte de mim e eu viro vítima, aí eu escolho o sofrimento como forma de vida, por ignorância. Não porque, não é um xingamento, ignorância é assim, eu não sei viver diferente, eu não soube lidar diferente com essa dor da alma. E tá tudo bem. Porque ninguém nos ensinou isso, gente. A gente não aprende. A gente aprende na escola o pi, que é 3,14 e sei lá mais quantos números, e não aprende a lidar com dores da alma. Não aprende a lidar com emoções, não aprende a lidar com a vida, com as pessoas, com as relações. É um absurdo, mas é assim que é. Mas estamos aí para isso. Então, vamos conversar sobre isso. Primeira coisa, aceitação. Amores, o nosso Criador sabe o que está fazendo. Ele não ia trazer uma emoção e você ter uma sensação que não fosse necessário porque você precisa. Agora, a forma que a gente vai lidar com isso que é o problema, entendeu? Não é a dor em si, não é a emoção em si. É a forma que eu lido com a emoção, como tudo. O problema não é o dinheiro, o problema é a forma que eu lido com ele. O problema não são as pessoas, é a forma que eu lido com elas. O problema não é a minha sogra, é a forma que eu lido com ela. O problema não é o meu marido, é a forma que eu lido com ele, porque ninguém faz comigo aquilo que eu não permito. A forma de comunicar, a forma de lidar, a forma de enxergar as situações da vida. Tudo isso muda o meu estado interno se eu aprendo e entendo, extraio o ensinamento da vida. Porque aqui é uma grande escola. Agora, se eu olho com raiva, com resistência, com aversão, não quero, tô com raiva, não era isso que eu queria, eu sou uma criança, eu sou um bebê, eu vou ficar repetindo de ano aqui, vou precisar ficar voltando. Não dá mais. E é sobre isso que eu quero conversar com você aqui hoje. Amores, a gente foi pro México agora, várias cidades do México, foi um trampo. Pegamos o ônibus, pegamos van apertada. Nossa Senhora, gente do céu, um povo complicado. Porque é ser humano, entendeu? Ser humano fazendo ser humanice. Em várias regiões. Você vê níveis de consciência diferentes, não é só no Brasil, não é só no México, não é só nos Estados Unidos, entendeu?
Não é só na Flórida, coisa mais linda do mundo, aquela paisagem linda, e pessoas fazendo pessoiças. Agora, se eu aprendo a lidar comigo primeiro, e entendo que eu não sou perfeita, que eu erro e tenho minhas ser-humanices, eu também respeito quando o outro faz ser-humanice. Porque esses dias eu li, não sei se foi no Passarinhos no Telhado, que é um negocinho que eu sigo no Instagram, uma fofura, gente, chama Passarinhos no Telhado. Aí tinha um negócio escrito assim: guarda a tua pedra, você também erra. A gente tem mania, né, de julgar, de falar, ai fulano, ai beltrano. E eu tenho uma mentora muito querida do meu coração, que toda vez que escapa, né, ai fulano, ai nossa, eu não aguento o beltrano, ela fala assim pra mim, lá dentro de mim. É um lugar de sabedoria que existe dentro de mim. Eu ouço uma voz que diz assim: e você? É na lata, assim, ó. Eu pensei, eu quis julgar, quis criticar alguma coisa, já vem. E você? Então, amores do meu coração, eu quero trazer aqui hoje alguns pontos de dores da alma e reclamações e coisas que nós falamos para que a gente clareie sobre isso, passe a extrair o aprendizado daquela dor, entender por que ela tá ali e a gente saia deste lugar para um lugar de mais leveza, mais paz, mais harmonia e mais felicidade real. Você gostaria? Posso compartilhar com você? Você gostaria de saber quais são esses pontos? Conta pra mim. Tá com papel e caneta aí? Água, papel e caneta. Não olhem minha unha, que amanhã que eu vou arrumar. Acabei de olhar. Super Janete, ativar amanhã. Cheguei ontem à noite da viagem. Tô vendo, ó. Eliane sim, Mami sim. Então bora. Vamos lá. 22. Amores, as principais dores da alma, elas vêm dos nossos deformadores do ego, que são 4. 4 deformadores do nosso ego. O que são os deformadores? O que é o ego? O ego é a forma que eu me comporto. É quem eu acredito que eu sou. São as coisas que eu aprendi, as crenças que eu tenho, a minha mentalidade, a minha forma de agir. São as questões que eu tenho no meu corpo emocional e a forma que eu lido com a vida. Né? Então, eu tenho um ego. Então, por exemplo, o ego também tem a ver com a minha profissão, com o título, né? Com o meu nome. Eu estou Tassiana Andrade de Carvalho, mas eu não sou. Eu sou, não sei, minha mãe, neste mundo, como papel de mãe, me deu este nome. Mas não é quem eu sou, é quem eu estou. Quando eu for embora daqui, a persona, Tassi, se integra ao meu espírito, como outras personas já vivenciadas em outras existências. Eu sou uma somatória, ou outras existências ou vidas paralelas, tá? Cada um tem uma teoria sobre isso. O fato é, não somos uma coisa, somos uma somatória de elementos. E estamos neste momento, nesse CPF, com esse RG, nesse papel social, convivendo com essas pessoas, trabalhando nessa profissão e daqui a pouco tudo acaba aqui. Essa persona acaba, o meu ego se desfaz. Ele não estará mais aqui, porque não é quem eu sou em essência. Eu sou em essência co-criadora, filha do Criador. Eu sou em essência poder, eu sou em essência amor, eu sou em essência sabedoria, criatividade, eu sou verdade em essência. Eu sou transmutação, eu sou paz, eu sou alegria, eu sou generosidade, eu sou perdão em essência. Eu sou totalmente preenchida em essência. Eu sou realizada em essência.
Então, o meu espírito é essência. O que é essa essência? É uma faísca do Criador. É o meu DNA divino. Isso eu sou. E não importa em quais mundos eu vou viver. Essa essência, ela caminha comigo por onde eu vou. E neste momento eu estou no planeta Terra com o ego. Eu sou a somatória do ego e da essência. Eu sou um ser humano divino. E o meu grande papel aqui é integrar o meu ego à minha essência, ampliando luz. Jung chamou isso de processo de individuação. E outros profissionais, cada um traz um nome para isso. Mas é o quê? Ampliar nossa luz. Quando Jesus falou, deixar brilhar a vossa luz. Quando ele diz, meu reino não é deste mundo, não é daqui, não é do meu ego, não é das coisas que eu vejo. Entende? Voltando. Então, amores do meu coração, eu estou, Tassi, ego, e sou essência divina. Tassi, mas eu não quero ser ego, eu só quero ser essência. Não dá, sinto muito, não dá. Porque estamos como Homo sapiens, que é uma raça, tá? Dentro da raça animal, né? Animais racionais, nós somos Homo sapiens. Então, existe uma característica e estamos com uma psique humana que tem o ego. Ok? O problema não é o ego. O problema é o meu apego ao ego. A minha identificação com o ego. Porque o ego a serviço da essência, meu amor, ele é a coisa mais linda desse mundo. Porque o ego a serviço da essência, ele é evolução e contribuição pura. Mas o ego desviado da essência, sem alinhamento com o alto, desconectado do sagrado, o ego desconectado, ele é insegurança, insatisfação, carência e necessidade de aplausos. Aí ele fica ressentido, magoado quando não é visto, quando não é reconhecido e não é valorizado. Então nós temos 4 dores principais. Insegurança, que são desvios, são deformadores do nosso ego. Insegurança, insatisfação, anote, por favor. Insegurança é um deformador do nosso ego. Insatisfação, anote e dê uma nota. O quanto você precisa disso na sua vida. Já explico um pouco melhor. Anote esses 4 primeiro, por favor. Insegurança, 1. Insatisfação, 2. Carência, 3. E necessidade de reconhecimento. Tá? Sensação que está desvalorizado, que não é reconhecido. Anote, por favor. Esses 4 itens que são os deformadores do ego. O que são os deformadores do ego? É aquele que deformam e que ele desalinha da essência. Ele deforma. Então, imagina, sei lá, vou colocar aqui, ó. Isso aqui tá alinhado, tá? Imagina que aqui é a minha essência e aqui é o meu ego. Então, estamos alinhados. Quando o ego tá deformado e desalinhado da essência, que é o problema, ó. Então, não existe congruência, ó. Ele tá desalinhado, ó. Aqui tá alinhado. Aqui flui bem, ó. Aqui o divino comandando o meu ego, ou seja, o amor comunicando, mostrando a forma do ego se comunicar. Então, o amor que vem da minha essência fala assim, conversa com gentileza, seja generoso, seja empático, entenda o outro. Agora, se eu tô desconectado e com o meu ego deformado, eu sou autoritário, eu quero as coisas do meu jeito, apenas vou pensar em mim, não penso no outro, me comunico de forma agressiva, autoritária, egoísta. Entende, amores? Se eu tô alinhada com o meu ego, eu perdoo com facilidade. Não julgo. Mas se eu tô desalinhado do ego, eu não perdoo, eu fico ressentida, eu acho que o outro tinha que ser perfeito e fazer as coisas do meu jeito. Entende? Quando eu tô alinhada, o
que eu sinto? Paz, felicidade, preenchimento. Quando eu tô desalinhada, eu fico com medo, sinto falta, quero buscar algo fora, eu preciso fazer compras, eu preciso que as pessoas me vejam, me aplaudam. Porque eu não estou alinhada. O alinhamento é a nutrição da essência do divino em você. O divino te dá segurança. O divino te dá a certeza que você tá satisfeito com as coisas, que não precisa ficar buscando fora. O divino traz essa satisfação. O divino te preenche de amor, que você não precisa ficar com migalha externa, buscando relacionamento horroroso, doentio, porque tem uma migalha de carinho ali, entendeu? E aí você tem medo de não ter mais nada e ninguém, porque tá desconectado. O alinhamento te dá o reconhecimento e o valor. Esse alinhamento aqui, ó, você sabe que você é filho do Criador e que você já é reconhecido e valorizado pelo teu pai que te fez. Você não precisa que outras pessoas te aplaudam. Você não precisa de seguidor na rede social para falar que você é maravilhoso. Você sabe que é. Você está preenchido dentro. Você não precisa que outras pessoas te aprovem. Você se aprova. Porque a sua consciência está alinhada com o Pai. E nada mais importa. E aí a sua vida é movida pela sua essência. Que é amor, que é sabedoria, que é leveza, que é paz. Que sente feliz, que é alegre. E aí onde você vai, você irradia isso. Porque o seu ego está sendo conduzido por essa essência. Não quer dizer que você não tem necessidade de segurança mais. Não quer dizer que você não tem necessidade de se sentir satisfeito. Não tem como você não sentir carência ou não sentir vontade de ser valorizada. Só que a diferença é que você sente isso a partir da essência, que o seu Criador te nutre. E não outras pessoas. Então você não precisa ter um carro melhor ou uma casa melhor para ser reconhecida ou valorizada. Você se sente valorizada pelo que você é. Entende, amores? Você não tem a carência que outras pessoas gostem de você. Você sente o amor divino dentro de você. E aí você transborda isso com as plantas, com os animais, com as pessoas. Você se doa. E não importa se o outro vai ser grato ou não. Porque você transborda um amor que vem da essência. E a sua essência é conectada diretamente à fonte maior, infinita. Então não existe falta, entendeu? Existe um transbordo de amor infinito. Então, amores do meu coração, as 4 questões principais que eu quero que nesse momento você analise é o quanto hoje você se sente inseguro. O que vem junto com essa insegurança? Os medos. Medo. Medo da falta. Medo de não dar conta. Medo de não conseguir realizar algo. Medo de não conseguir criar os filhos. Medo de não... De o quê? Medo de passar fome. Medo de não ter um teto. Medo de não ter comida. Todos esses medos, eles vêm de condicionamentos passados, de antepassados. Porque nós também, além de existências passadas, nós também temos memórias dos nossos antepassados. Então você não sabe se eles já enfrentaram guerras, dores profundas, passaram muitas necessidades. Então tá imprintado em nós essas questões. Então essa insegurança muitas vezes não é sua, mas ela vem lá de trás, entendeu? Tá lá no seu ego. Mas se você se conecta a essa essência, que é esse Criador, que é abundância infinita, e se alinha a essa abundância, essa insegurança some. Porque a segurança real, ela não vem de fora. Eu vou te dar um exemplo. Amores, eu atendo muitas pessoas, né? E tem uma relação que aconteceu comigo já, que eu quero aqui trocar com você, que é a relação de medo da falta, medo da escassez, medo de não ter dinheiro para realizar as coisas, etc. Então eu achava que quando eu tiver segurança financeira, aí sim eu vou estar tranquila, aí eu vou ter paz.
Quando eu tiver tantos milhões na minha conta que me der uma renda de X para eu ter uma vida confortável, aí eu vou ter paz. Então, quando eu tiver tantos milhões, aí eu vou ter paz. E para cada pessoa, eu via que tinha uma meta diferente. E tinham pessoas que não tinham essa meta. Eu atendendo, tá? E eu tinha as minhas próprias questões. Até que um dia, eu fui atendendo e atendi uma pessoa bilionária. Bi. Não é multimilionária, é bilionária. Tinha vários bilhões. E ela, extremamente insegura. Porque agora, a insegurança dela não era mais sobre o dinheiro. Era sobre se alguém pudesse fazer algo em relação a ela, se ela podia ser sequestrada, familiares que vinham e que ela achava que agora as pessoas só vinham atrás dela por causa daquela questão. Ou seja, a insegurança que essa pessoa sempre teve só mudou de nome. Antes é porque não tinha dinheiro, agora é porque tem. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Essa situação interna, a segurança é uma construção interna. Não tem a ver com o número de dinheiro que você tem na conta. É isso que eu quero dizer. É claro, amores do meu coração, que um mínimo é necessário para que a gente viva bem aqui, tá? Para que você garanta a sua sobrevivência. Pirâmide de Maslow, tá lá? Fisiologia, segurança, etc. O que eu quero te dizer? Se você tem o que comer e onde dormir, se você tem o básico fisiológico, comida e teto, se você tem, tudo além disso são inputs que vêm do marketing, da rede social, para te dizer como você tem que ser e o que é sucesso para você. E aí você começa a olhar para o lado, se comparar e achar que você não tem o necessário para ser feliz, para ter paz. E aí essa insegurança, ela amplia. Medo de não ter uma casa, mas baseado em quê? Da onde veio isso? Quem é que te contou isso? Comece a questionar seus pensamentos, não leve eles tão a sério. Pensamentos são condicionamentos, são coisas que você ouviu. O que é divino você sente, ele é daqui, ó, ele não é daqui, ó. O seu cérebro, a única coisa que ele quer é te proteger para que você não morra. Ele não tá nem aí para sua evolução. Então, amores do meu coração, da insegurança, que é um item de um deformador de ego, vem o quê? Os medos. Então hoje, o quanto o medo te domina, o quanto a insegurança te domina. Eu conheço milhares de pessoas que têm um brilho nos olhos quando fala de tal profissão, que quer fazer uma transição de carreira, mas não faz. Não faz por quê? Porque pelo menos o que ela recebe paga as contas. Só que mal sabe ela que só quando ela se alinha ao divino que a abundância transborda. E eu só me alinho ao divino sendo quem eu nasci para ser. Tem uma frase que diz: quando eu estou no meu lugar e sirvo, a abundância divina me serve. Só que se eu tiver com deformador de ego ativo, a insegurança estiver em níveis elevados, eu não vou sair do lugar. Porque eu vou achar que eu vou perder. E eu foco na onde? Apego. Apego. Que é danado. Então, amores do meu coração, o meu ego tem essas necessidades, né? De se sentir seguro, de se sentir satisfeito, mas quando isso não está controlado, eu não entendo que isso faz parte do meu ser e que eu preciso sim atender com alinhamento do alto e preencher com a fonte maior e não externamente, apenas o básico externamente, porque eu tô num plano material. Quando eu vou pro excesso disso é que vem os desvios, os distúrbios, as ansiedades, as depressões. Por quê?
Porque eu fico revivendo o passado, nas depressões, que eu não tenho o que eu gostaria, eu não tenho a vida que eu gostaria, eu não vivo da forma que eu gostaria, eu queria que a pessoa tivesse feito tal coisa e não fez, porque a minha mãe não foi a mãe que eu desejei, o meu pai me abandonou, porque a minha irmã, porque eu fui abusado, porque aconteceu tal coisa no meu trabalho, porque eu fui traído, porque o meu marido me largou, me trocou. Tudo baseado no apego e na expectativa do que o outro seja da forma que eu achava que ele deveria ser. Pronto, apego. Apego às ideias e pessoas. Clássico sofrimento. Amores, eu não tenho saída a não ser me libertar dessas necessidades do meu ego. E entender, sim, que as pessoas vêm e vão e que nada é meu. Nada é fixo. E daqui a pouco, até o meu corpo físico fica. E eu tô indo embora. E é muito importante que eu vá embora com este alinhamento. Porque na hora que meu corpo físico fica, que é uma parte aqui desse meu corpo, que eu tô aqui no planeta, quando esse meu corpo ficar, vai comigo toda a forma de vida, como eu lidei com todas as situações nessa grande escola. E aí eu posso ir para um lugar de vibração mais densa, porque se eu tô com raiva, insatisfação, deprimida, ansiosa, frustrada, raivosa, sem perdoar, ressentida, magoada, você acha que eu vou para onde? Para um planeta de luz? Tudo é energia, frequência e vibração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou proporcionalmente à minha vibração. Então qual é o meu principal papel? Elevar o máximo possível a minha vibração. Saindo de necessidade de insegurança, saindo de insatisfação, aprendendo a ser mais grata. Porque se eu não aprender a ser mais grata, mais satisfeita, vai vir o quê? Desânimo, esgotamento mental. Que são dores que eu fui mapeando. Tá aqui, ó. Carência. Ai, tô falando muito. Olha que interessante. Insegurança é a primeira necessidade do ego. Segunda, insatisfação. Vem desânimo, esgotamento mental. Parte da insatisfação, tá? O desânimo e o esgotamento. Por que esgotamento? Porque nunca tô satisfeita. Eu faço e não fui produtiva, e não dei conta e as coisas não estão fluindo como eu gostaria. Aí eu tento outra coisa, eu vejo outra coisa, outra forma e faço e canso. Me esgoto. Me comparo com outras pessoas. Aí eu nunca sou aquilo. Nunca tá bom o suficiente. Para. Começa a agradecer agora, o que você já possui. Se você me vê, você me ouve, você tem olhos e tem ouvido, você não tá cega, você não tá surda, você fala, você se comunica. Só por isso já seja grato, porque tem gente que não tem. E a gente não é grato às pequenas coisas, amores. A gratidão é do simples. É de sentir o cheiro das coisas, de tomar um banho quente. Você ter um banho quente na sua casa. Você ter uma cama para você dormir. Desânimo. O desânimo vem do quê? Você tá cansado, é tanta coisa que você colocou na lista de tem que, para que você tenha sucesso, para que você tenha felicidade, tenha paz. Eu tenho que isso, tenho que isso, tenho que isso. Aí sim eu vou ter. Você colocou uma lista tão grande, você tá com critérios tão rígidos para ser feliz, que você mesmo impõe uma condição impossível para você. Só que é você que escolhe. Para de olhar pro lado, para de comparar com outras pessoas. Vai pra dentro, pelo amor de Deus. Vai pra dentro. Vai pro simples. Vai olhar no olho do seu filho, vai agradecer. Vai olhar pro céu, vai ver a natureza, as bênçãos, vai ver o volume de água que tem, as plantas, as frutas. Meu Deus, é uma abundância. Pra que você se coloca com tantas necessidades? Você não precisa comprar essas coisas, não. Colocaram isso na sua cabeça, é o marketing, é a publicidade, sabe, os inputs, as pessoas estudam você para enganar você. Não caia.
Você precisa de amor. Você precisa dar amor e sentir amado. Só isso que a gente precisa. No fundo, tudo é sobre amor. Seus filhos querem sua presença, seu carinho, sua atenção. Você queria isso dos seus pais também. Você quer isso do seu marido. Você quer afeto, você quer ser vista no seu trabalho. Você pode ganhar muito dinheiro, mas se você não for visto, se não for respeitado no seu trabalho, vai ser um inferno sua vida, entendeu? Ali. Porque no fundo, a gente quer atender essas necessidades. Só que o único ser que atende essas necessidades é o seu Criador. E não é uma busca fora. É uma busca dentro, porque ele está em você. Através do seu eu sagrado, você se conecta diretamente com o seu Criador, que tem tudo isso em transbordo, em abundância. Qual outro deformador? Outra necessidade que deforma? Carência. Daí vem vitimismo, apegos emocionais. Aí vem as questões com a família, as questões com o marido, com filhos. Por quê? Porque a gente quer que o outro atenda às nossas necessidades. A gente quer que o outro nos ame, faça tudo por nós. Quer que aplauda e aceite exatamente. Não faça nada contrário àquilo que a gente acredita. Olha que ilusão ridícula, gente. Cada um tem uma criação, cada um tem suas crenças, tem a formação, tem as expectativas, tem como ele foi formado até aqui, as experiências que ele já viveu. Ele é diferente de você. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. É uma ilusão eu ter uma expectativa sobre você, você entende? Ah, eu quero que você seja assim, assim, assim comigo. Pronto, frustração. O outro é luz e sombra. Vamos ver a realidade como é. O que ele tem de luz? Isso. O que ele tem de sombra? Isso. Como eu lido com a sombra? Assim. Com mais aceitação, com não julgamento, com limites, com entendimento que pode vir ou não. Não com uma idealização de perfeição. Você vai mudar de marido, você vai mudar de questão. A não ser que tenha ciclos, né, que se fecham. Na semana que vem, eu quero fazer uma live só sobre relacionamento conjugal, tá? Apareceu muita questão sobre relacionamento e agorinha mesmo, eu tive aqui no direct um comentário de uma seguidora falando sobre, Tassi, eu não sei se é hora de ficar, se eu insisto mais, ou se já fechou o ciclo, ou se é hora de sair, e aí eu tenho filhos, e aí eu não sei se eu fico ou se eu saio dessa relação. Quais são as dicas? Quais são os critérios? Então, na semana que vem, nós vamos fazer uma live só sobre relacionamento conjugal, parceria. Parceiros evolutivos ou não. Porque tem questões que são kármicas, tem questões que são de troca e tem questões que são por afinidade. A gente vai precisar entender isso para saber qual relacionamento que é, pra gente entender, é momento de ficar, é momento de sair. É saudável ficar, é saudável sair. Como sair de uma forma saudável? Como ficar e transformar em uma forma saudável, tá? Então já fica aí a dica para a próxima semana. Terça que vem a gente vai falar sobre isso. Voltando, pra gente ir pra última necessidade. Então, amores, a gente falou da insegurança como base, trazendo os medos, insatisfação trazendo esgotamento mental e desânimo, carência. Carência traz o quê? Apego emocional e vitimismo, tá? E necessidade de aprovação e reconhecimento. O que essa necessidade de aprovação e reconhecimento traz? Ansiedade, angústia e sensação que eu tô sendo injustiçada. Ai, mas isso não é justo, mas isso não é justo. Amores, deixa eu falar uma coisa pra você. Aí vem, né? As mágoas, os ressentimentos, porque o outro... Culpa, porque eu achei que eu fosse perfeita, né? Eu achei que eu fosse perfeita, aí logo eu erro de acordo com algo que eu acredito que eu não deveria ter feito, aí pronto, já vem chicotinho. Como se eu não fosse humana. Sim, você é. Sim, você vai errar. E sim, você vai ser perdoada 1000 vezes. É só levanta, continua e faz diferente. Entendeu? Seu pai te perdoa.
Todas as vezes. Todas as vezes. Ah, mas o outro não me perdoa, o que eu fiz é imperdoável. Não, o que você fez é perdoável. E aí é uma questão do outro se trabalhar para trabalhar o perdão nele. O seu papel é pedir perdão. Acabou aí. Se o outro vai perdoar ou não, não é mais sua função. Você não tem controle sobre isso. Aí é do outro. Você só tem responsabilidade sobre a sua parte. E a sua parte você tem 100% de responsabilidade. O do outro, não tem o que fazer. É ele. Ele é a evolução dele, é a capacidade de perdoar dele, o grau evolutivo dele. O fato é, saia de qualquer tipo de ressentimento, mágoa ou culpa. Perdoe ou peça perdão. Chave para a libertação. Chave para a paz, o perdão. Chave. Pedir perdão e perdoar. Se perdoar e perdoar o outro. Chave, tá? Fica essa dica aí, pelo amor de Deus. Essa aí, pelo amor. Que mais, amores? Bom, o que acontece quando essas dores, medos, esgotamentos, apegos, ansiedades, insatisfações, inseguranças, carências, necessidade de aprovação, quando não acontece, quando eu tô desviada no ego, são 3 principais resultados que vão trazer na minha vida. 3 áreas principais. Saúde física, relacionamentos e dinheiro. Saúde física, relacionamentos e dinheiro. A ponta da linha dessas dores da alma. Então, quando a pessoa chega e fala, tô com problema financeiro, não quero nem saber das finanças dela. Eu vou lá para a alma dela. Por que ela chegou nesse ponto? O que faltou para ela compensar comprando? Porque, gente, dívida é muito simples. Eu gasto mais do que eu recebo. Entendeu? Faço negociações erradas com pessoas. Eu tenho uma necessidade de agradar o outro porque eu quero ser amada, logo eu tô na carência, eu compro com presente. Eu quero que meu filho tenha algo que eu não tive lá na minha infância, eu fico projetando nele a pessoa que eu quero que ele seja. Então ele vai ter tênis, ele vai ter tal coisa, ele vai estudar na melhor escola, mesmo que eu não tenha dinheiro. Mas eu quero porque minha projeção da minha alma, que é algo que eu não tive, eu quero que ele tenha. Doença, entendeu? Projeção. Então, todas as minhas questões financeiras, elas vêm de desequilíbrios da minha alma. Todas as minhas doenças físicas, elas vêm de desequilíbrios do meu corpo emocional. Todos os fatos que acontecem na minha vida, nas minhas relações, vêm do meu ego desalinhado da minha essência. É simples, não é fácil, mas é simples entender. A gente precisa ir para este lugar. Eu preciso acessar o melhor de mim e viver a partir disso. E não de um ego desalinhado, deformado, com necessidades disfuncionais que me trazem prejuízo na saúde física, nas relações e no meu bolso, tirando minha paz, minha tranquilidade. E aí, Tassi, comece por onde, minha filha? Pelo amor de Deus, tá até acabando a água. Começo por onde? Como que eu saio disso? Eu quero te trazer 4 pontos principais que eu anotei aqui. Tem chão, tá? Mas esses 4... Depois, vou trazer esses 4 pontos agora. Mas quero te dizer algo. Vai lá nesse Essentia Club. Eu não tenho certeza. Eu acho que tá liberado lá. Tem um curso chamado Além do Ego. Se eu não me engano, tá gratuito. Se não tiver gratuito, deve estar R$40, uma coisa assim. Você vai lá, Além do Ego, e você vai mapear o seu ego para você entender onde está deformado. Autoconhecimento. Você precisa entender onde você está e o que você precisa ajustar para alinhar com a sua essência. Lá tem um mapeamento, tem uma ferramenta para você se conhecer, entender como que você se liga ao sagrado. Tem lá histórias de Jesus, de Buda, de vários grandes avatares que passaram aqui, trazendo histórias e dicas pra gente viver com mais paz. Não é a Tassi. Entende? São grandes avatares que eu estudo e que eu me alinho com eles, que eles são norte pra mim, porque eu também tô igual você.
no processo evolutivo. Em formas diferentes, mas todo mundo caminhando para evoluir, tá? Então, tem lá, tá bom? Vai lá no Essentia Club, depois que terminar a live, eu vou pedir pra Thalita. Thalita, se você estiver aí, vou pedir pra você colocar a Essentia Club, tá? Essentia Club, gente, é uma comunidade que a gente faz encontros semanais. Tem lá curso, tem várias coisas. Depois você olha com calma, tá? Porque o momento agora não é esse. Na semana que vem eu conto um pouco mais. Mas vai lá e veja sobre um curso chamado Além do Ego. É um curso super rapidinho, simples e profundo e transformador para você se mapear, tá bem? Voltando aqui, vamos para os itens que trazem problema, ok? Vamos lá. Primeiro item que traz problema na minha vida, expectativa. Eu criar expectativa e não soltar o resultado. Porque criar expectativa não tem como, a gente acaba criando, né, gente? Você não consegue viver sem ter nenhuma expectativa. O problema até tudo bem, você criar expectativa, mas se identificar com o resultado da expectativa que você criou é o problema. Porque a vida vai trazer o que você precisa. Não sobre a expectativa que você criou, entende? Você pode até criar, tudo bem, mas aceita o que vem. Aceita o resultado. Porque ele vai vir de acordo com o que você precisa. O nosso Criador é inteligente. Ele é sábio o suficiente para ver o que é melhor para você, entende? Não tenha dúvida disso. Ele te criou. Ele é seu pai. Ele quer seu bem, entende? Ele não vai trazer algo que você realmente não precise. Então, crie expectativas, não tem problema nenhum. Mas não se apegue ao resultado. Porque o grande problema do sofrimento é a expectativa tá aqui e o fato, o que você vai receber tá aqui. O sofrimento tá onde? Essa distância aqui, ó, entre o que eu esperei e o que aconteceu. Aí eu sofro aqui, ó, porque não tá alinhado. Agora, quando a minha expectativa se alinha ao resultado, aí é o céu, né? Aqui, nossa, alegria, meu Deus, deu tudo certo, vitória. Dentro do seu condicionamento. E se isso que aconteceu é o que é melhor para você? Vitória! Só que a gente não lê isso, a gente lê como, ai, não deu certo, ah, fracassei. Não existe isso. Existe o que precisa acontecer, o fato como ele é. Ele não é bom nem ruim, ele é o que ele é. Então, aceitação aos fatos e soltar o resultado da expectativa criado vai te ajudar muito no processo de ter mais paz. Anote isso. Soltar o resultado é um grande antídoto para que a expectativa não roube a sua alegria. A aceitação sobre o fato que é, no entendimento que era o que tinha que acontecer. Pode ser que atenda a sua expectativa ou não. Pode ser além da sua expectativa. A gente não sabe. A gente não sabe. Faz o seu melhor e solta o resultado. Tá? Próximo. Outra coisa que causa sofrimento, tá? Julgamento. Não aceitação às pessoas. O que elas são, o que elas dão conta. Então, aceitação às pessoas, não julgamento. Isso aí vai facilitar demais sua vida. Não julga, não julga. Você não sabe você também. Quais são as questões que você tem. O outro também tem as dele. Então tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo evoluindo. Ai, fulano, você viu o que ele fez? Ah, você também. Você também já fez coisas, entendeu? Agora ou em vidas passadas ou em outros momentos existenciais. Então não julga. Guarda a pedra e tá tudo certo. Que mais? 3. Outro ponto. Desapego e foco na solução, tá? Não crie resistências às coisas que estão acontecendo, às pessoas. Não tenha aversão. Ah, isso eu não quero, isso eu não gosto. Você até pode não gostar, mas não cria aversão. Desapega e foca na solução. Ai, Tassi, eu tô num relacionamento que não é o que eu gostaria. Ok, então o que você gostaria? Ai, de uma pessoa gentil,
humana, responsável, rica. Então você vai ser o quê? Humana, responsável, rica, que aí você atrai igual. Porque é sintonia. Eu quero uma pessoa generosa, mas eu não sou. Eu quero um ser humano de bem, mas eu ainda não sou. Ilusão. Idealização. A gente vai ter o que precisa, porque talvez tenha coisa ali pra gente aprender ainda. Entende, amores? Ai, Tassi, mas essa pessoa é grossa, eu não aceito mais isso. Ok, então saia da relação. Crie um plano para sair de forma saudável. E vá curar isso que você não aceita, porque senão você vai atrair outra pessoa com o mesmo padrão para você trabalhar aquilo. Gente, é um mundo. Autoconhecimento é um mundo. Eu ficaria aqui, ó. Tem uma ferramenta chamada Mestre dos Mestres. Todos os analistas formados têm. Se você está com alguma questão relacional, antes de qualquer decisão, aplique essa ferramenta. Mestre dos Mestres. Aplique. Você vai ver exatamente quais são os pontos de evolução. Por que aquela relação está com você. Que mais? Lá na Essence Academy, tá? Tem um Instagram, Essence Academy, que tem vários analistas formados, tá? Vários analistas formados maravilhosos. Que mais, amores do meu coração? Desapego, foco na solução. Que mais? 4. Item 4, tá? Viver o agora. Na presença. Respira mais. Inspire e solta o ar. É uma ferramenta divina que existe dentro de nós para quê? Serenar na hora que vier o agito, o excesso. Porque o silêncio, a essência, ela tá na presença. Eu não consigo ter sabedoria no meu mental. Eu consigo ter conhecimento aqui, mas sabedoria não. Eu preciso do alinhamento para agir com sabedoria. O meu mental inferior, o conhecimento tá aqui, ó. Ele não tá aqui, tá? Ele não tá na minha essência o conhecimento. O conhecimento tá aqui. Eu preciso da sabedoria para usar bem o conhecimento. Sabedoria, conhecimento. Eu tenho uma ação assertiva. Só conhecimento, sem sabedoria, eu posso fazer caca. Eu posso conhecer algo, mas não ser no momento certo, com a pessoa certa, no timing certo, no local certo, da forma correta de comunicar, e dá tudo errado. É fundamental respirar. Presente. Só existe o agora. Passado já foi, traz aprendizado. Futuro é só uma idealização, ilusão pura. Você só tem o agora. Você está plantando agora. O que você vai colher de resultado é lá na frente. Mas agora você precisa ser um ser humano melhor. Agora você vai ser um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor irmã, um melhor ser humano para você. Agora você vai ampliar sua capacidade de perdão. Agora você vai ampliar sua consciência. Agora você vai ampliar sua capacidade de amar a si mesma. Agora você vai ampliar sua capacidade de amar o outro. Agora você vai nutrir a vida de todas as formas, como diz meu amado marido Fabiano Crovato, na Essence Club, que ele tem uma mentoria sobre vida, que é um acróstico, o V, o I. Venha para a Essence Club para você participar de todo esse movimento de ampliação de consciência e melhoria de vida. Praticamente o valor simbólico de 40 e poucos reais, gente, só para que você tenha um local semanal de trazer para o seu coração, para a sua alma mais leveza, mais paz e formas de viver de uma forma mais em essência, que é o único caminho dessa paz e dessa leveza. Dores da alma, o mundo todo tem, todo mundo mergulhado em inseguranças, insatisfações, em carências, necessidades, ansiedades, angústias, depressões, ressentimentos, mágoas. Só tem um caminho para sair de tudo isso. Você viver alinhado. A sua essência no comando do seu ego. Você precisa se conhecer. Você precisa entender quais os pontos de ajuste. Precisa sim estar mais em presença.
contemplando mais, sendo mais grato, porque essa energia se alinha à energia da sua essência. Aí sim, você consegue ouvir os recados do alto. Até então, só barulho mental. E ele só traz cansaço, esgotamento, insatisfação. Aí você faz, fica insatisfeito, as coisas não fluem. Aí você fala, não sei o que está acontecendo. Aí você assiste a live de novo.